Entre os vikings, a morte nem sempre era apenas o fim. Às vezes, era uma mensagem. A águia de sangue não era uma punição comum. Era reservada aos piores inimigos, traidores, reis derrotados, homens cuja morte precisava ser lembrada. O ritual não era feito às pressas. Era público, silencioso, carregado de simbolismo. Não se tratava apenas de matar. Tratava-se de mostrar poder, de espalhar medo, de impedir futuras rebeliões. Quando a águia de sangue era executada, alianças mudavam, clãs recuavam, guerras eram evitadas sem que uma espada fosse erguida. A notícia se espalhava rapidamente, mensageiros levavam o aviso, e o nome daquele clã passava a ser temido. Com o tempo, o ritual se tornou raro. A cristianização avançou, novos valores surgiram. E a águia de sangue passou a existir mais como lenda do que como prática comum. Ainda assim, seu impacto permaneceu, registrado por cronistas, temido por inimigos e lembrado como uma das punições mais simbólicas da era viking. Porque para os vikings, a morte também governava. E o medo era uma arma tão poderosa quanto a guerra. Deixe o like e se inscreva no canal Grande Guerreiro para conhecer a história completa dos rituais, punições e momentos mais sombrios da humanidade. Olá, exploradores da história. Vocês já se perguntaram qual era o limite da brutalidade na era viking? Hoje, vamos mergulhar fundo em um dos rituais mais aterrorizantes e controversos de todos os tempos: a Águia de Sangue. Mas será que ela realmente aconteceu como os contos descrevem? Ou é apenas um mito sombrio? Fiquem comigo para desvendar a verdade por trás dessa prática macabra. Para entender a Águia de Sangue, primeiro precisamos viajar no tempo para o coração da era viking, entre os séculos 8 e 11. A vida nos assentamentos escandinavos era dura. As comunidades, ou clãs, eram unidas por laços de sangue e lealdade a um líder, o Jarl. A honra era o bem mais valioso. Qualquer ofensa a um indivíduo era uma ofensa a todo o seu clã, e a vingança não era apenas esperada, era obrigatória. Nesse cenário, a violência era uma linguagem comum, uma forma de resolver disputas e manter a ordem social. Os vikings não eram apenas comerciantes e exploradores, eram guerreiros formidáveis e sua reputação os precedia por toda a Europa. Então, o que era exatamente a Águia de Sangue? Segundo as sagas nórdicas e relatos de cronistas, era um método de execução reservado para os inimigos mais odiados. A descrição é visceral. A vítima teria as costas abertas, as costelas quebradas e separadas da coluna vertebral, e os pulmões puxados para fora, formando uma espécie de asas ensanguentadas. Acredita-se que a pessoa permaneceria viva durante grande parte do processo, morrendo lentamente em agonia. Uma imagem poderosa e aterrorizante, projetada para ficar na memória de todos que a testemunhassem. Mas por que um ritual tão elaborado e cruel? A resposta está na complexa religião e cultura nórdica. A Águia de Sangue era, acima de tudo, um sacrifício humano a Odin, o pai de todos. Odin era o deus da guerra, da sabedoria e da morte. Oferecer a ele um inimigo de forma tão espetacular era uma demonstração de poder e devoção. Para o guerreiro viking que executava o ritual, era uma forma de ganhar o favor do deus, garantindo seu lugar em Valhalla. A águia, um predador nobre e associado a Odin, adicionava uma camada extra de simbolismo, transformando um ato de vingança em uma cerimônia religiosa solene. As sagas nórdicas, como a saga de Orkneyinga e contos sobre o lendário Ragnar Lothbrok e seus filhos, mencionam a Águia de Sangue. Um dos casos mais famosos é a suposta vingança dos filhos de Ragnar contra o rei Aela da Nortúmbria, que teria matado o pai deles em um poço de cobras. Para vingá-lo, eles teriam capturado Aela e realizado o ritual nele. Essas histórias, escritas séculos depois dos eventos, misturam fatos com ficção,
servindo tanto como registros históricos quanto como literatura de entretenimento para a época. Elas exaltavam as virtudes vikings de coragem, lealdade e a busca implacável por vingança. No entanto, é aqui que o debate histórico se acende. Muitos acadêmicos hoje questionam se a Águia de Sangue foi de fato uma prática real. Eles argumentam que as descrições podem ser resultado de traduções erradas ou exageros poéticos de cronistas cristãos. Esses cronistas, que viviam em monastérios frequentemente saqueados pelos vikings, tinham todos os motivos para retratá-los como bárbaros pagãos e desumanos. Descrever um ritual tão sádico era uma excelente propaganda para justificar a luta contra eles e promover a superioridade moral do cristianismo. A ausência de evidências arqueológicas diretas, como restos mortais com as marcas específicas do ritual, também alimenta o ceticismo. Mas, real ou não, o impacto psicológico da Águia de Sangue era inegável. A simples menção da possibilidade de sofrer tal destino era uma arma poderosa. O medo era uma ferramenta política. Um líder viking que prometia infligir a Águia de Sangue em seus inimigos projetava uma imagem de força implacável. Isso não só aterrorizava os adversários, fazendo com que vilarejos inteiros se rendessem sem luta, mas também reforçava sua autoridade dentro do próprio clã. Ninguém ousaria trair um líder capaz de tamanha crueldade. O medo mantinha os inimigos afastados e os aliados na linha. Era a forma mais extrema de guerra psicológica da época. O declínio dessa suposta prática está diretamente ligado a uma das maiores transformações da história escandinava: a cristianização. A partir do século X, o cristianismo começou a se espalhar pela Noruega, Dinamarca e Suécia, muitas vezes de forma forçada. Reis como Olaf Tryggvason, na Noruega, usaram métodos brutais para converter seu povo, substituindo os antigos deuses e rituais. A nova fé trazia consigo um novo código moral. O sacrifício humano e a vingança de sangue foram condenados como pecados. As leis foram codificadas e a justiça passou a ser administrada por reis e igrejas, não mais por clãs em busca de vingança. Com Odin e os antigos deuses sendo substituídos por Cristo, rituais como a Águia de Sangue perderam seu propósito religioso e cultural. A brutalidade foi sendo lentamente domesticada por uma nova ordem social e espiritual. Então, a Águia de Sangue era real. A verdade é que provavelmente nunca teremos 100% de certeza. Ela pode ter sido um ritual real, praticado em ocasiões muito raras e especiais. Ou pode ter sido uma invenção literária, uma metáfora brutal para uma morte vergonhosa, amplificada pela propaganda inimiga. O mais provável é que a verdade esteja em algum lugar no meio. Talvez uma forma mais simples de execução tenha sido embelezada e exagerada ao longo do tempo, transformando-se no monstro que conhecemos hoje. O que é certo é que a lenda da Águia de Sangue nos diz muito sobre a era viking. Ela encapsula a dureza da vida, a importância da honra, o poder da fé pagã e o medo que os guerreiros do norte inspiravam. Real ou mito, a Águia de Sangue permanece como um dos símbolos mais sombrios e fascinantes de uma das culturas mais complexas da história. Ela nos lembra que o passado é um lugar estranho e, por vezes, aterrorizante, onde a linha entre ritual, justiça e brutalidade era perigosamente tênue. E aí, o que você acha? A Águia de Sangue foi uma realidade histórica ou uma ficção aterrorizante? Deixe sua opinião nos comentários. Eu adoraria saber o que vocês pensam sobre este mistério. Se você gostou de mergulhar nas profundezas da história viking, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para não perder nossas próximas aventuras. Muito obrigado por assistir e até a próxima.